bem com vocês? Todo mundo aqui já pegou a sua prova número 5, né? A prova 6 eu já corrigi, todinha, toda a turma de vocês. E eu queria só fazer alguns comentários. A nota foi boa, eu creio que não calculei a média mesmo, mas eu creio que a média tenha sido boa, pelo menos no que eu analisei. Porém, só uma pessoa conseguiu fechar a prova, né, de todo mundo que faz aqui à tarde, né? E, inclusive, eu já até vou dizer hoje ainda quem foi essa pessoa, tá? Mas não vou dizer agora, vou dizer depois, né? Espero que ela esteja aqui quando eu disser. E eu só queria fazer uns comentários com vocês, né? Por que quase ninguém fechou a prova? Foi principalmente por causa da primeira questão do item A, que era domínio e imagem. Então, eu queria aproveitar para comentar isso com vocês aqui. Então, ó, lembrando que a função da prova de vocês era mais ou menos isso daqui. Aí aqui mudava dependendo do tipo de função. Mas esse aqui é o número de Euler. Muito bem, aí no item A eu pedia para você dizer o domínio e a imagem. Bom, muita gente, na hora de fazer o domínio, colocou de maneira correta o seguinte, né? Ele disse, professor, para eu saber o domínio, isso aqui é uma função log, né? Então, aqui de dentro, o meu argumento, ele tem que ser positivo. Tudo bem, é isso mesmo. Aí a pessoa veio e colocou, então, x² mais y² mais o número de Euler ao quadrado tem que ser positivo. Aí teve gente que ainda fez assim. Então, x² mais y² tem que ser maior que menos elevado a 2. Tanto faz isso ou isso, daqui você chega no mesmo resultado. A exigência é que isso aqui seja positivo. Mas eu te pergunto, tem alguma possibilidade disso daqui ser negativo ou igual a zero? O que você acha? Não. E por que não? Porque x² é sempre maior ou igual que zero. Y² também é sempre maior ou igual que zero. Então, isso daqui, o mínimo que isso aqui pode dar é quando isso aqui é zero, aí fica e elevado a 2, que é positivo. Com isso, a conclusão correta era que o domínio dessa função era todo R2. Tá, só que muita gente acertou. Na verdade, o que muita gente errou foi na imagem. Né? Qual é a imagem, afinal, dessa função? Muita gente colocou que a imagem dessa função era todos os reais, ou todos os reais positivos. Mas não era, gente. Então, ó, se você reparou que o domínio é todo R2, já que o menor valor que isso aqui pode alcançar é zero, você poderia fazer uma análise daqui. Você poderia falar, olha, quando esse ponto aqui é zero, como é que essa função fica? Ela fica assim, ó, fica ln, se o x, y for zero, né, vai ficar ln de e elevado a 2. Aí você aplica aqui aquelas propriedades de log, o 2 vem aqui para frente, vai ficar 2 vezes log natural do número de Euler, que é 1. Então, aí vai ficar 2. Então, quando x e y é igual a 0, 0, o valor que você encontra é 2. Para qualquer outro valor de x e y, dentro aqui do argumento vai ser um valor maior, vai ser e elevado a 2 mais alguma coisa, positiva, né? E nesse caso vai dar um valor maior que isso daqui. Resultado, a imagem dessa função seria do 2 em diante. Tá? Então, essa que é a imagem. Então, você enxergava ali o ponto mínimo, no caso, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, né? O ponto de mínimo dessa função é quando x e y é igual a 0, 0, e o valor de mínimo é o 2. A partir daí, todos os valores vão ser maiores que 2. Então, a imagem seria isso daqui. Aí teve uma pessoa só que acertou, o domínio e a imagem. E teve uma pessoa que acertou a imagem. Acho que só foram 2 pessoas. Só que essa outra errou o domínio. E eu acho que é porque colocou só o R, se eu não me engano. Enfim, aí por conta disso só uma pessoa. Isso no item A. Mas no item B não teve muito o que comentar, né? Era só derivar mesmo a sua função em x e em y, ficava aquela função, aquela fração. Agora, no item C, muita gente... O que pedia lá no item C? Era para verificar se essa função aqui ela era diferenciável, não é isso? Só que você derivou ela no item B. Aí, no item B, as derivadas dela ficavam assim, 2x sobre x² mais y² mais e elevado a 2. Aí a outra era 2y, né? E essas funções aqui, elas são contínuas. Então, se as derivadas são contínuas, significa que a sua função é de classe C1, e se ela é de classe C1, ela é diferenciável. Então, a resposta é sim, ela é diferenciável,
porque ela é de classe C1. Aí teve gente que disse assim, olha, ela é diferenciável porque ela é contínua e derivável. Tá certo que ela é contínua e derivável, mas isso não é suficiente para você dizer que ela é diferenciável, tá bom? Então, lembrando, ó, se uma função é diferenciável, ela é contínua e derivável, os dois, tudo bem. Mas ser os dois não quer dizer que ela é diferenciável. Então, para ser diferenciável mesmo, implicar em diferenciabilidade, ela tinha que ser derivável e as derivadas que tinham que ser contínuas, que é, no caso, a função C de classe C1. Tudo bem, gente? E agora que vocês souberam das respostas aí, vocês se deram bem? Né? Deu para tirar um 7, um 8, um 6, né? Pelo menos. Beleza. Tá, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vou aproveitar que já estou aqui no quadro mesmo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre extremos. Então, vocês estão percebendo que essa semana nós estamos com conteúdos muito práticos, porque na segunda-feira a gente estudou o quê? A maior taxa de variação. A gente estudou como é que você calcula uma taxa de variação em qualquer direção, que é a derivada direcional, e depois como é que você acha a direção de maior crescimento, que no caso é a direção do gradiente, do vetor gradiente. Então, se você reparar, só esse assunto já te dava várias aplicações, né? Durante várias vezes você encontra funções na física ou na engenharia, onde você gostaria de saber para onde que a função está crescendo mais rápido. Na aula de hoje, que é sobre extremos, você também vai ter outras aplicações e diversas aplicações importantes, né? Afinal, o que é extremo? Ah, e outra coisa, antes da gente começar a aula, sexta-feira, a gente, a priori, é aula normal, tá? Você não vai ter prova nessa sexta-feira, mas você vai ter plantão, você vai ter monitoria, aula de exercício. Então, venha, até aproveite, o monitor vai resolver vários exercícios com você, vai ser 1h40 só disso, então aproveite que isso aí vai lhe ajudar para a próxima prova, né? No caso, para a terceira avaliação. Bom, então vamos lá. Quando eu falo de extremos, gente, você lembra logo do cálculo 1, né? Porque lá no cálculo 1, você estuda muito isso daqui. Então, lá no cálculo 1, você tinha uma função, e aí você tem o gráfico da sua função. Você tem um gráfico assim, por exemplo, né? E lá em cálculo 1, você aprendeu que é interessante para você, quando você tem um gráfico de uma função, você saber quando é que essa função atinge valores de máximo ou de mínimo. Ou seja, quando é que você tem um topo, aqui, ó, quando é que você tem um topo ou quando é que você tem um vale. Então, esses pontinhos aqui que eu marquei são pontos que merecem o nosso estudo, já que nesses pontinhos aqui você pode encontrar pontos ou de máximo ou também pontos de mínimo. E por que isso é interessante? Ora, porque isso é uma introdução a uma ideia de otimização. O que é uma otimização? É quando você tem uma função e você quer encontrar ou o máximo dela ou o mínimo dela, né? Por exemplo, quem não gostaria, tendo uma empresa, de não ter o lucro máximo? Todo mundo quer o lucro máximo. Todo mundo quer otimizar seu lucro. Ou então, otimizar a produtividade. Vocês que são estudantes, né? Vocês querem estudar, mas vocês percebem que, às vezes, vocês não são tão produtivos assim. Então, quem não queria aumentar a sua produtividade? Por exemplo, eu percebi que, dependendo do horário do dia, eu sou mais produtivo. Então, eu poderia fazer uma função, produtividade, que depende do horário do dia, que depende do número de provas na semana, enfim. Então, quem não gostaria de otimizar isso daí, né? Outra coisa, eu quero chegar a algum lugar, mas eu quero chegar no menor tempo possível. Então, eu quero minimizar o meu tempo para chegar naquele local. Então, são essas situações que lhe colocam com problemas onde seria interessante você saber o máximo ou o mínimo. E, claro, que isso você aprende lá em cálculo 1, com funções que só tem uma única variável, só que agora, em cálculo 2, você vai expandir esse conteúdo aqui para funções de duas variáveis. Eu falo duas variáveis porque duas variáveis você consegue enxergar o gráfico, né? Então, é melhor para a gente. Então, por exemplo, lá no cálculo 1, você olhava para cá e você percebia, olha, esse ponto aqui era um ponto de máximo global, porque nenhum outro ponto no meu gráfico ganhava dele, em termos de imagem. Só que esse aqui também é um ponto de máximo, só que era um máximo local. Aqui você já tem um ponto de mínimo local, e aí você ia construindo lá as teorias e os resultados. O que vai mudar aqui em cálculo 2? Vocês vão perceber que muitas definições são iguais, só que em cálculo 2, o que vai mudar, assim, essencialmente falando, é que a sua função vai ter duas variáveis.
Então, o gráfico dela já não vai mais ser uma curva assim, ó, uma linha. Já não vai mais ser isso. Vai ser uma superfície. Então, por exemplo, se você tem esse gráfico aqui, se você tem um gráfico de um cone, por exemplo, você tem essa superfície aqui, e você joga ela no plano cartesiano, ou melhor, no espaço x, y, z, você percebe que essa função aqui, ela tem um gráfico, ela tem essa superfície, e nesse caso você percebe que essa superfície aqui, ela tem um ponto de mínimo, que aqui é o ponto de mínimo global. Por que é o ponto de mínimo global? Porque depois desse ponto aqui, ó, para qualquer outro ponto que você pegar, a sua função vai assumir um valor maior na sua imagem. Então, esse ponto aqui seria um ponto de mínimo global. Então, olha só a diferença. A diferença está mais no gráfico, né? Pelo menos agora, na introdução. Aqui o gráfico era uma linha, agora o gráfico é uma superfície, mas ainda assim você consegue encontrar pontos ou de máximo ou de mínimo local ou global. Claro que você pode ter uma função que não tenha nenhum extremo, uma função que é somente crescente, uma função que é somente decrescente, né? Por exemplo, lá em cálculo 1, se você pegava uma reta crescente ou pegava uma função exponencial, essa função ela tem um ponto de máximo ou mínimo? A resposta é não. Não tem. Ela está sempre crescendo. Então, não tem nenhuma vizinhança em algum ponto onde aquele ponto vai ser um máximo ou mínimo. Nesse caso aqui, não tem máximo ou mínimo. A mesma coisa aqui também, no cálculo 2. Então, veja, você pode ter uma função que está sempre crescendo, uma outra superfície. Então, você pode ter algo assim, por exemplo. Você pode ter um plano, então uma função meio que exponencial, assim, sempre crescendo. Então, aqui você também não vai ter um máximo ou mínimo. Ou você pode ter um plano mesmo, como você está acostumado. E, nesse caso, você não vai ter um máximo ou mínimo. Então, nem toda função tem um extremo. Porém, quando tem extremo, é importante que eu saiba onde ele está. Depende do que eu quero fazer. Bom, então, com isso, né, acho que já deu para fazer uma breve comparação entre cálculo 1 e cálculo 2. A gente ainda vai fazer outras comparações ao longo da aula, mas com isso já dá para eu colocar aqui para vocês algumas definições iniciais. Então, a gente vai para o slide agora. Então, ó, nosso slide aqui é da aula 18. Então, nós vamos estudar aqui extremos de funções e, em particular, né, extremos de funções de duas variáveis. Então, daqui a pouco eu vou mostrar aqui algumas definições, já vai aparecer para vocês, está aí. Tá? Então, essa aula a gente vai dividir em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver extremos absolutos, depois extremos relativos, depois pontos críticos, depois o teste da segunda derivada. A parte principal da aula, obviamente, é essa daqui, ó, é o teste da segunda derivada. Esse é o principal. Então, por favor, não vá embora enquanto a gente não vê essa parte principal aqui. Mas, claro, para você chegar aqui, você tem que saber aqui todas as definições que a gente vai fazer ao longo da aula. Primeiro, bora falar brevemente o que são extremos absolutos, né, ou globais. Ó, digamos que você tem uma função de duas variáveis e você tem um ponto aqui, que eu estou chamando de ponto x0 e y0. Esse ponto ele vai ser um ponto de máximo absoluto ou ponto de máximo global se acontecer o quê? Se a imagem dele for a maior imagem que a tua função pode alcançar. Ou seja, a imagem dele aqui, ó, é sempre maior ou igual do que a imagem da função para qualquer outro ponto no domínio da função. O que eu quero dizer é que ninguém ganha desse ponto com relação à imagem. Ele já te dá a maior imagem e pronto. Qualquer outro ponto, no máximo, vai te dar uma imagem igual, mas nunca uma imagem maior que a dele. Então, isso seria um ponto de máximo global. E o que seria um mínimo global? Seria a mesma ideia, né? Só que agora a imagem do teu ponto é o menor valor que a tua função pode atingir. E aí, para qualquer outro ponto, sempre vai ser maior ou igual do que esse ponto, do que a imagem desse ponto aqui, que é o mínimo. Agora, eu só queria falar aqui de uma diferença importante, tá, gente? Existe uma diferença, por exemplo, de eu falar assim, olha, diga para mim quem é o ponto de mínimo global e quem é o valor mínimo global. Então, existe uma diferença entre ponto e valor. Quando eu digo ponto de mínimo global, eu estou falando lá daquele ponto. Ah, o ponto é o 0, 0, o ponto é 1, 0, o ponto é o 2, 3.
Quando eu falo de valor mínimo global, eu estou falando da imagem da função para aquele ponto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Se você tem essa função aqui, ó, f de xy igual a x² mais y² mais 1. Vocês concordam comigo que esta função aqui, ó, se você for pegar, se eu for analisar só essa primeira parte aqui, x² mais y², ele nunca vai ser negativo, correto? Então, ele vai sempre ser aqui, ó, não negativo, vai sempre ser maior ou igual que zero. Então, toda essa função aqui sempre vai ser maior ou igual que 1. Agora, eu te pergunto, quando é que essa função vai atingir o valor 1? Em qual ponto? Em qual ponto essa função aqui vai atingir o valor 1? Em qual ponto? Ponto. Qual é o ponto? Ninguém. Gente, qual é o ponto que vai atingir aqui? Ó? Tenho essa função aqui e eu quero que ela atinja o valor 1. Então, que ponto tem que jogar aqui? 0, 0. Muito bem. Então, ó, eu vou atingir esse ponto, eu vou atingir esse valor no ponto 0, 0. Então, ó, agora eu te pergunto o seguinte. Esse valor aqui, que é o valor 1, ele é o menor valor que a sua função pode atingir. E quando ele atinge esse valor? No ponto 0, 0. Então, eu digo que o 0, 0 é o ponto de mínimo global e 1 é o valor mínimo global. Entenderam essa diferença? Tá? Então, esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. E esse daqui é o valor. Tá? Então, ponto é quando eu quero esses pontos aqui. Valor é quando eu quero que você joga a função naquele ponto e ele te dá um valor. Então, é isso. Então, nesse caso aqui, ó, essa função, ela tem um extremo? Tem. Qual é o extremo dela? É o ponto 0, 0. Qual é o valor? É o valor 1. Então, eu digo que ela tem um mínimo global. Poderia ter um máximo global? Poderia, mas não é o caso aqui. Mas, por exemplo, se eu te desse essa outra função aqui, ó, exemplo 2. Se eu te desse, ó, função g de xy igual a menos x² mais y². Nesse caso aqui, gente, essa função, ó, ela tem um valor máximo ou um valor mínimo? O que vocês acham? Um valor máximo, né? Por quê? Porque, ó, aqui eu tenho uma raiz. Isso aqui sozinho ia ser sempre ou zero ou positivo. Mas como eu tenho menos aqui na frente, então isso daqui vai ser sempre o quê? Não positivo. Ou vai ser zero ou vai ser negativo. Então, o menor valor que isso aqui pode atingir é o zero. E quando é que ele atinge o zero? Em qual ponto? No ponto 0, 0 de novo. Então, no ponto 0, 0, ele atinge o valor zero. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho g de 0, 0 igual a zero. De novo, o zero aqui é o valor e o 0, 0 é o ponto. Só que tem uma diferença dos dois exemplos. Porque aqui anteriormente, ó, esse ponto aqui era um ponto de mínimo. Tá? Isso aqui era um ponto de mínimo. E, consequentemente, isso aqui é um valor mínimo. Agora, aqui não. Esse ponto aqui já é um ponto de máximo. Então, aqui é um valor máximo. Tanto que, na verdade, isso aqui é um gráfico de um cone, né? Se você fosse plotar aqui essa função, você ia ter um cone. Só que agora é um cone invertido. E aí, nesse caso, você ia perceber que bem aqui, na origem, né, no 0, 0, ele ia ter um ponto de máximo. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, né? Tá, então, essa parte aqui de achar ponto de máximo e mínimo absoluto, isso não é uma tarefa fácil, tá, gente? Por exemplo, nesse caso aqui, claro que eu usei alguns argumentos de inequação, ou então eu poderia fazer o gráfico, mas você sabe que um gráfico dá um trabalho, né? Então, dependendo da função, vai ser difícil você plotar um gráfico. Mas, assim, para achar ponto de máximo ou mínimo global, ela é uma tarefa que pode ser uma tarefa difícil e nem sempre você vai ter uma fórmula pronta para achar um máximo ou mínimo global, né? A não ser que eu diga para você, olha, uma fórmula pronta é você plotar o gráfico. Mas aí plotar o gráfico, né, não necessariamente vai ser um caminho fácil, né? Depende da função que você tiver.
Aí, por conta disso, a gente vai estudar principalmente não os máximos globais ou mínimos globais, mas sim os locais ou os relativos. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Antes, eu só vou dar mais alguns exemplos aqui de máximos ou mínimos globais, e logo em seguida a gente vai ver os extremos relativos. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, aqui, ó, te dei outros exemplos. Por exemplo, essa função aqui, f de x, y é igual a 3 menos x quadrado menos y ao quadrado, ela tem um máximo, e nesse caso é um máximo global. Qual é o máximo global que ela pode atingir? O valor máximo dela é 3. Né? E quando ela atinge o 3, de novo, no ponto 0, 0. Né? Então, você percebe que o 0, 0, ele normalmente é um candidato forte, né? Mas a gente vai ver que não é só ele, nós vamos ter também outros pontos aí de máximo e mínimo. Agora, olha só esse segundo exemplo. A função g de xy é igual a 2x mais 3y. Gente, essa função aqui, qual é a geometria dela? Você conseguiria me dizer? Só olhando para ela, o que ela é? Ela é o quê? Ela é uma esfera? Ela é uma elipse? Ela é o quê? O que você acha que ela é? Ó, uma dica. O g de xy, você pode colocar ele como se fosse um z. Coloca ele como se fosse z. Aí, então, ficaria 2x mais 3y menos z igual a 0. Essa equação, você te lembra o quê? Equação do quê? Equação do plano. Né? Então, na verdade, o gráfico dessa função aqui é um plano. Tá? Se você for jogar aqui, quer ver? Ó? Vou até colocar aqui no GeoGebra também. Então, você tinha um plano. Mas eu disse lá no slide que esse plano, essa função, ela não tem nem máximo nem mínimo, que é o exemplo que eu dei anteriormente também. Não existe aqui um ponto onde você olha e percebe, realmente, aqui tem um máximo local, ou aqui tem um mínimo. Não tem. Então, nesse caso, não tem máximo e mínimo. Bom, agora que a gente já deu alguns exemplos, vamos falar um pouquinho, como eu falei, de extremos relativos. Então, você vai perceber que, no caso dos extremos relativos, a definição ela é quase a mesma se não fosse um detalhe. Então, vamos ver aqui qual é esse detalhe. Então, vamos lá. Seja f uma função de duas variáveis. Dizemos que x0 e y0, ele é um ponto de máximo relativo se a imagem nesse ponto for maior ou igual que f de xy para todo x, não mais no domínio. Não é mais no domínio inteiro, mas pelo menos no subconjunto dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aquele ponto não de forma global, não em todo o domínio. A gente vai analisar aquele ponto numa vizinhança dele. Ou seja, eu vou pegar uma bola aberta de centro nesse ponto, onde eu estou analisando, e raio maior que 0. Então, você vai pegar nesse ponto que você está analisando e pega um raio maior que 0, e aí você vai analisar se para essa vizinhança ele é um ponto de mínimo global. Ponto de mínimo local. Né? Um exemplo aqui. Por exemplo, se eu fosse pegar aqui, ó, essa função. Digamos que essa função aqui, ela é um cone invertido, mas depois ela, sei lá, ela muda de situação. Digamos que ela é um cone invertido só até aqui, depois ela muda de situação, depois aqui ela desce, enfim. É uma coisa assim, até aqui é um cone, depois não é mais, vamos falar assim. Mas ainda, então, com isso, esse pontinho aqui já não ia mais ser o mínimo global. Porém, se eu analisasse apenas uma vizinhança dele, ou seja, se eu pegasse esse pontinho e analisasse aqui uma vizinhança, ou seja, fizesse aqui uma circunferência, e analisasse só esses pontos aqui próximos dele, então, considerando só essa bola aberta, esse ponto ainda é um mínimo, só que agora é um mínimo local que eu estou chamando. Então, essa aqui é a diferença. Você não vai analisar mais o domínio todo, mas só uma parte dele. Por exemplo, aqui ó, no cálculo 1, você tinha muito isso. Você tinha esse ponto aqui. Ó. Ele é um mínimo global? Não, porque aqui você tem vários pontos que ganham dele, ó, em valores menores. Mas se eu pegasse ele como se fosse o centro de uma bola aberta, pegasse só, por exemplo, daqui para cá, e analisasse só esse domínio aqui, aí você ia perceber que para esse domínio, aí tudo bem, esse ponto ia ser o menor de todos. Então, localmente, ele é um mínimo, por isso que eu chamei de mínimo local, ou mínimo relativo. A mesma coisa vale, então, aqui para o cálculo 2. Alguma dúvida? Tudo bem? Deu para entender essa diferença de extremo local, extremo global? Tá, então, o mesmo vale também, né, para o valor mínimo relativo. Né? Então, quando é que o valor
você tem um valor mínimo relativo, ou um ponto de mínimo relativo. Quando a imagem naquele ponto é menor ou igual que f de xy, mas para todo xy numa bola aberta de centro nesse ponto e raio R. Bom, colocando essas definições, a gente vai partir agora para o primeiro resultado, primeiro teorema, que vai nos ajudar posteriormente a achar pontos de máximo e mínimo, que é esse daqui. Ah, tá, só que antes, só uma definição mais geral, né? Então, toda vez que eu tiver ponto de máximo e mínimo de uma função, sendo mínimo ou máximo, eu vou chamar ele de extremo. Então, pronto, toda vez que eu falar o extremo da função é ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, sendo ele global ou local. Pronto. Agora sim, vamos para o nosso teorema. Olha só, digamos que você tem uma função de duas variáveis, f de x, y. Vamos supor que f ele tem um máximo ou um mínimo local. Ou seja, vamos supor que f ele tem um extremo local. Isso é por suposição, nós já temos isso. Além disso, vamos supor que as derivadas parciais de primeira ordem dessa função, elas existem. Tá? Então, essas duas hipóteses. Primeira, f tem um extremo, local ou global, então pode ser local só. Segundo, as derivadas parciais existem, de primeira ordem. Então, qual é a nossa conclusão? Voltando para cá. A conclusão é que as derivadas parciais aplicadas nesse ponto, que é o meu extremo, é igual a zero. Ou seja, se você tem o extremo de uma função, então nesse extremo as derivadas são zero. Algo que você já viu em algum lugar, né? Você já viu isso lá em cálculo 1 também. Porque se era extremo, então a derivada era zero. Isso a derivada existia, né? Tinha um caso da derivada nem existir também. Tá, então, só comentar um pouquinho isso aí com vocês. Só para a gente entender melhor. Então, isso aqui é um teorema. Vou escrever ele com outras hipóteses, mas não tem problema também. Vamos dizer que f é de classe C1. Eu só estou pedindo isso só porque, enfim, no teorema só diz que as derivadas existem, né? Então, já estou pedindo um pouco mais, mas não tem problema. Então, digamos que f é de classe C1 e x0, y0 é extremo, quando eu digo extremo pode ser máximo ou mínimo, é extremo local. Então, se você tem essas duas coisas acontecendo, isso significa que as derivadas parciais de f em relação a x, aplicada nesse ponto, e também em relação a y, aplicado nesse ponto, é igual a zero. Tá? Então, se as derivadas parciais existem e tem um ponto que é o extremo de uma função, então, com certeza, nesse ponto, as derivadas vão ser iguais a zero. Uma outra maneira de eu escrever isso daqui, ver se vocês concordam comigo, mas uma outra forma de eu escrever isso daqui era escrever assim, ó, o gradiente da minha função f aplicado nesse ponto é igual a 0, 0. Vocês concordam comigo que isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa que isso daqui? O que vocês acham? Sim, né? Por quê? Porque o que é o gradiente de uma função? Não é a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y? Então, se eu digo que esse vetor gradiente é igual a 0, 0, o que é que eu estou dizendo? Que a derivada parcial em relação a x é 0 e que a derivada parcial em relação a y também é 0. Tá? Então, essas aqui são as implicações. Agora, uma coisa muitíssimo importante que eu vou perguntar para vocês agora. Esse teorema, ele está me garantindo o seguinte, fala assim, professor, então já sei. Eu vou pegar, vou achar os pontos onde a derivada é zero, as duas derivadas, tanto x quanto y, e esse ponto vai ser o extremo da minha função. Você pode afirmar isso? Sim ou não? O que você acha? Você pode afirmar que se as derivadas parciais elas são nulas em um ponto específico, então nesse ponto ele já é o extremo da função? O que você acha? Resposta é não. Não pode. Então, não que ele, pode ser que ele seja, mas você não pode afirmar com todas as letras. Tá? Então, esse teorema aqui, ele só diz que vale da esquerda para a direita, só vale a ida, não vale a volta, pelo menos não necessariamente. Ou seja, você pode ter pontos onde a derivada foi zero, mas esse ponto não é extremo.
Não é máximo nem mínimo local. Isso pode acontecer. Tá? Então, isso aqui não é suficiente para dizer que isso aqui é verdade. Porém, isso aqui é necessário. O que eu quero dizer com isso é que um outro resultado para esse teorema é o seguinte, olha, eu poderia afirmar, a parte desse teorema, que se uma das derivadas não for igual a zero, então eu já posso afirmar que não é extremo local. Isso eu posso fazer. Entenderam o raciocínio? Então, ó, se uma das derivadas naquele ponto não é zero, eu já posso afirmar, pelo menos, que não é um extremo local. Porque isso aqui é uma condição necessária. Só não é necessária e suficiente, mas é necessária. Então, mais tarde, ainda hoje, quando a gente for calcular os pontos críticos, ou melhor, quando a gente for calcular os pontos de máximo e mínimo, quem vão ser meus candidatos? Vão ser os pontos onde isso aqui acontece. Mas eles vão ser candidatos. Depois eles vão ter que passar por um teste para ver se eles são realmente pontos extremos da minha função. Tá, então, por que isso aqui acontece? Né? Eu queria só fazer alguns comentários aqui com vocês de por que isso aqui é verdade. Ou seja, eu queria só dar uma ideia de uma demonstração. Não é a demonstração, mas só uma ideia. Então, vamos assumir que isso aqui é verdade. Então, a partir disso, eu quero chegar nisso daqui. Ora, isso aqui é verdade. Então, esse ponto aqui, ele é um extremo da minha função. Ele é. Além disso, as derivadas parciais existem. Se elas existem, o que é uma derivada parcial em relação a x? É quando você fixa o y. Você fixa y em algum valor e faz o x variar. Então, aqui, ó, eu vou fixar o y nesse daqui, ó, no y0. Então, ó, eu vou fixar o y no y0, eu vou fixar e vou definir uma nova função, que eu vou chamar de função g, que só vai depender de x, como sendo a minha função f, só que com y fixo em y0. Tá? Então, até aqui não tem nenhuma surpresa para vocês. A gente já fez isso várias vezes quando a gente for estudar a derivada parcial. Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu fixei o meu y e estou fazendo só o x variar. Só que, obviamente, que eu fixei meu y justamente nessa coordenada aqui, onde forma aqui o extremo local. Agora, se eu faço isso, então, olha o que nós temos. Então, olha só. Então, o meu g de x está variando, né? O x está variando. Conforme o x vai variar aqui, o x vai variar aqui. Mas o que acontece quando eu tenho o g de x0? Né? Quando eu pego o meu x, quando eu quero calcular o meu g no x0, quem é o g de x0? É o f de x0, y0. É o f de x0, y0. Só que o f de x0, y0, ele é o quê? Ele é um extremo. Aí aqui eu não especifiquei se é máximo ou se é mínimo. Tanto faz, eu não vou perder generalidade com isso. Então, vamos dizer que é mínimo. Então, se ele é o mínimo, se ele é o mínimo local de uma função, então, dentro de uma vizinhança, ele vai ser sempre menor ou igual que um f de x, y. Só que agora eu vou fixar aqui o y também y0. Então, essa desigualdade aqui, ela é verdade por hipótese. Mas quem é o f de x, y0? Eu defini isso como sendo a minha função g de x. Então, o que eu estou mostrando aqui é que dentro de uma vizinhança em torno do x0, esse g de x0 vai ser sempre menor ou igual que g de x, dentro dessa vizinhança. Então, em cálculo 1, isso mostrava para você que esse x0 era um ponto de mínimo local. E lá no cálculo 1, você já tinha um resultado que se você tinha um ponto de mínimo ou de máximo local, então, com certeza, a derivada nesse ponto tinha que ser zero. Então, isso daqui, pelo cálculo 1, implica que o g' de x0 é igual a zero. Só que quem é o g' de x0, por definição? É a derivada parcial. É a derivada parcial de f em relação a x aplicado nesse ponto. Então, acabei de provar, né, pelo menos dei uma ideia,
de como você prova que a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto é igual a zero. E, usando o raciocínio análogo, você também ia provar com a derivada parcial em relação a y. Tá? Então, isso aqui é só para você entender mais ou menos como é que chegou no resultado, mas a nossa ferramenta que a gente vai usar mesmo é o teorema, ou seja, esse resultado aqui, né? Que isso vai implicar nisso. Então, pronto. Então, terminamos aqui essa parte. Agora, isso daqui, gente, ele vai me dar uma coisa interessante, ele vai me dar um resultado interessante. Vou fazer aqui uma observação com vocês. Vou fazer lá no terceiro quadro mesmo. Olha só, o que diz esse teorema? Que se eu tenho um ponto que é o extremo de uma função, e as derivadas parciais existem, então, com certeza, as derivadas parciais são nulas nesse ponto. Olha só, na aula retrasada, a gente estudou o quê? Funções diferenciáveis. E você estudou que você pode aproximar uma função pela função, ou seja, pela equação do plano tangente. Então, se você tem um ponto e você quer aproximar para pontos próximos ali àquela função, ao invés de você usar a própria função, você vai usar o plano tangente. Como é que a gente fazia essa linearização? A gente usava isso daqui, ó, uma função L de xy como sendo igual a f de x0, y0, mais derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto, x menos x0, mais derivada parcial de f em relação a y, também aplicada no ponto, y menos y0. Então, isso aqui é para você linearizar uma função. Isso aqui é o plano tangente que a gente usava. Pois bem, mas vamos supor que para essa função, nesse ponto aqui, ela tem um extremo, que é o que diz lá as hipóteses do teorema. Então, supondo que f é de classe C1 e x0, y0 é extremo. Ó, se a gente supor que f é de classe, ou seja, as derivadas parciais existem, e x0, y0, que é o ponto que eu estou analisando, ele é um extremo, o que nós vamos ter? O que a gente vai obter? Obtemos, pelo teorema, se isso aqui acontece, então, quanto valem as derivadas parciais nesse ponto? Valem quanto, pelo teorema, se isso aqui acontece? As derivadas parciais valem quanto aqui? Valem zero, né? Esse é o resultado do teorema. Então, olha o que vai acontecer. A minha função aí, o meu plano tangente, vai ficar L de xy igual f de x0, y0. Essa parcela aqui todinha, ó, já que isso aqui é zero, isso aqui tudo vai zerar. E essa parcela todinha aqui também vai zerar. Então, se o meu ponto é um ponto de extremo local da minha função, então o meu plano tangente, nesse ponto, é uma função constante. Isso aqui, gente, é constante, ó. E se você tem z como uma função constante, e você está no espaço, então como é que fica o gráfico dessa função aqui? Como seria um gráfico de uma função constante no espaço, no R3? Ou seja, para qualquer ponto de x e y, a altura é sempre a mesma, correto? Então, para qualquer ponto que você pegar no domínio, a altura aqui em cima é sempre a mesma. Então, isso vai te dar que forma geométrica? Isso vai te dar um plano. Só que agora não é mais um plano inclinado. É um plano o quê? Um plano exatamente na horizontal, paralelo com o plano XY. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nos pontos onde a tua função ela tem um extremo, o plano tangente ele é um plano horizontal, paralelo ao plano XY. O que já acontecia no cálculo 1. Porque, por exemplo, lá no cálculo 1, deixa eu voltar para cá. Deixa eu apagar essa parte aqui. Por exemplo, ó, lá no cálculo 1, você tinha um gráfico desse, né? Aí, esse ponto aqui, ele é um extremo local. Então, nesse ponto aqui, gente, a derivada era zero, não era isso?
Só que a derivada C0 significava o quê? Que a inclinação do plano tangente é zero. Ou seja, a tua reta tangente era uma reta horizontal. Então, sempre que você tinha aqui um extremo, ó, e a derivada existia, então a reta tangente era uma reta horizontal. Lembra disso? Pois é, o mesmo vale no cálculo 2, só que agora não é mais a reta que é horizontal, né? Você vai ter aqui, ó, um plano horizontal. Então, toda vez que você tiver, claro, só que aqui foi até bom eu fazer aqui, né? Aqui eu estou fazendo isso, mas na verdade isso aqui é um cone, e o cone nem tem derivada. Então aqui nem tinha plano tangente. Mas se eu fizesse assim, ó, no cálculo 2, se você tem uma função, um paraboloide, por exemplo, e você tem bem aqui um ponto de mínimo, então nesse ponto de mínimo, o plano tangente vai ser algo paralelo ao plano XY. Então, o que é parecido com o que já acontecia no cálculo 1. Né? Eu tirei o cone porque o cone, na verdade, ele tem um bico, né? E no bico você não tem plano tangente. Né? Apesar de que ali é um ponto crítico, como a gente vai ver, e apesar de que ali também você tem um ponto de mínimo global. Mas, enfim, para fazer a comparação, eu precisava de alguém que fosse uma função de classe C1 no ponto mesmo. Deu para entender essa outra comparação, gente, do cálculo 1 e cálculo 2? Então, por isso, toda vez que você tiver um extremo e as derivadas existirem, você vai ter esse plano tangente aqui de forma horizontal. Bom, vamos continuar aqui no slide, então. Aqui é só a observação que eu já fiz, né? Ou seja, se x0 e y0 é um extremo, então a equação do plano tangente é justamente isso daí, a função constante. O que na prática significa, ó, que se você tem aqui um ponto de máximo e você tem um plano tangente, então, localmente falando, a sua função ela vai estar toda abaixo desse plano aqui. Né? Se for global, aí é para todo domínio. E se o seu ponto for um ponto de mínimo, então está aqui o plano tangente e a sua função está toda acima dele. Então, é assim que funciona. Bom, agora vamos resolver aqui esse primeiro exercício. Mostre que o ponto 0,1 não é um extremo relativo da função. Ó, perceba que ele quer que a gente mostre que não é um extremo, tá? Vou apagar aqui mesmo. Nessa questão eu vou usar um resultado que eu já comentei com vocês, que é o próprio teorema, né? Só que é a negação dele. F de xy igual a 2x² mais y². O ponto é o ponto 0 e 1. Tá, então ele quer que eu mostre que esse ponto aqui ele não é um extremo local. Não é. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro derivar parcialmente. Por quê? Porque eu já percebi que um ponto, para ser extremo, necessariamente as derivadas parciais têm que ser zero. Apesar de que isso não é suficiente, mas é necessário. Então, por isso, eu vou derivar. Então, eu vou calcular as derivadas parciais para esse ponto aqui. E ó, a derivada parcial de f em relação a x, aqui, isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 4x. Derivada parcial de f em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. E agora eu vou aplicar essas derivadas parciais no ponto 0,1. Então, por exemplo, quando eu aplicar no ponto 0,1, essa derivada parcial aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 0. Então, vai ficar 4 vezes 0, que é 0. Agora aqui, quando eu for pegar a derivada parcial em relação a y, no ponto 0 e 1 vai ficar assim, ó. No lugar do x eu coloco 0, mas nem aparece x aqui. No lugar do y eu coloco 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2, que é diferente de 0. Ou seja, apesar da derivada parcial em relação a x foi 0, mas y não foi 0. Então, por conta disso, eu posso afirmar que este ponto aqui ele não é um extremo local da minha função f. Então,
logo 0,1 não é extremo local. Agora, gente, outra pergunta. Se eu tivesse jogado aqui o 0,1, aqui tivesse dado 0 e aqui tivesse dado 0, eu já poderia afirmar que era um extremo local? Sim ou não? Se as derivadas já fossem iguais a 0, já poderia afirmar que era extremo local? O que vocês acham? Sim ou não? Não, é isso mesmo. Não poderia, porque é uma condição necessária, mas não é suficiente. Aí você vai ter que ver outros resultados para dizer se é um extremo mesmo, né? Mas pelo menos para negar, você pode fazer. Se não, a derivada não é 0, então você já pode afirmar que não é um extremo local. E foi isso que a gente fez. Vamos continuar então aqui no nosso slide. Vamos para a terceira parte da aula, onde agora a gente vai falar sobre pontos críticos. Então, vou primeiro aqui com vocês definir o que é um ponto crítico. E olha só, digamos que você tem uma função de duas variáveis, nós vamos dizer que um ponto, ele é um ponto crítico se o gradiente de f nesse ponto é igual ao 0, 0, igual ao vetor 0, 0. Que é o que eu comentei com vocês ainda agora, né? Então, de novo, o que é um ponto crítico? É quando nesse ponto as derivadas parciais são iguais a 0. Só que eu vou dar uma definição um pouco mais abrangente. Além disso, eu vou dizer que é ponto crítico se as derivadas forem iguais a 0 ou se as derivadas parciais não existirem. Ou então, uma é 0 e a outra não existe. Então, também vou classificar como ponto crítico, né? Por exemplo, lá no cone que eu desenhei ainda agora, né, o cone no 0, 0, por exemplo, onde tem aquela pontinha dele, ali não tem derivada parcial. As derivadas parciais não existem. Então, aquele ponto eu poderia dizer que é um ponto crítico. Então, por que é importante falar de ponto crítico com vocês? Porque, de novo, quando eu for procurar os extremos da minha função, os pontos extremos, os meus candidatos vão ser os pontos críticos. Então, por isso, a primeira coisa que eu preciso aprender é procurar os pontos críticos. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, você já sabe o que é um ponto crítico, então agora a gente vai procurar. Determine os pontos críticos das funções abaixo. Então, vamos começar aí com o item A. Esse é o exercício 2, onde você tem f de x, y igual a y ao quadrado menos x quadrado. Vamos lá, então ele pede para eu encontrar os pontos críticos. Você já sabe o que é um ponto crítico. Ou são pontos onde a derivada não existe, ou são pontos onde as derivadas são simultaneamente iguais a 0. Só que eu te pergunto, você percebeu que tem duas categorias de ponto crítico, né? Ou é a derivada não existir ou a derivada igual a 0. Só que nesse caso aqui, para essa função, você acha que tem algum ponto onde a derivada não existe? O que você acha? Será que tem algum ponto de derivada não existe? A resposta é não, não tem esse ponto. Por quê? Porque essa função aqui, ela é de classe C1. Por que eu posso afirmar que ela é de classe C1? Porque ela é um polinômio. Um polinômio é de classe C1, C2, C3, até C infinito. Então, f aqui é de classe C1. Então, se f é de classe C1, as derivadas parciais sempre vão existir. Com isso, a única possibilidade de ser ponto crítico para essa função é quando o gradiente da minha função for igual ao ponto 0, 0. Então, se eu quero achar ponto crítico, eu tenho que achar isso daqui. O gradiente da minha função tem que ser igual ao 0, 0. O que é o gradiente mesmo? O gradiente é um vetor formado pelas derivadas parciais. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a x e, na segunda coordenada, a derivada parcial de f em relação a y. Então, o que eu vou fazer por primeiro? Eu vou derivar parcialmente em x e y. Quando eu derivo em relação a x, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 2x. Quando eu derivo em relação a y, aqui vai ficar 2y e aqui vai zerar. Então, isso aqui vai ser igual
a 0, 0. Lá no cálculo 1, se você lembrar, você tinha uma função, aí você queria achar ponto crítico para ela. Aí, se a função ela já era derivável, o que, que você fazia? Você derivava a sua função e igualava a 0. Não era isso que você fazia? Só que lá no cálculo 1, quando você fazia isso, você tinha o quê? Uma equação para resolver, e acabou, né? Aqui no cálculo 2, você não vai ter só uma equação para resolver, você vai ter duas equações para resolver, ou seja, você vai ter um sistema. Então, essa diferença agora é uma diferença importante. No cálculo 1, você só resolveu uma equação, no cálculo 2, você resolve um sistema para você achar o ponto crítico. Porque a gente já aprendeu, ó, que se dois vetores aqui, ó, de duas coordenadas são iguais, é porque eles têm que ser iguais em cada coordenada. Então, eu vou igualar essa coordenada aqui a essa, e vou igualar essa segunda coordenada a essa. Quando eu fizer isso, eu vou montar um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, eu venho aqui, ó, vou montar para cá. Vou igualar a primeira, menos 2x igual a 0. Menos 2x igual a 0. E vou igualar a segunda, 2y igual a 0. Está aqui, montei o meu sistema. Então, eu tenho que achar um ponto que resolve esse sistema aqui. Resolve a equação de cima e resolve a equação de baixo ao mesmo tempo. Só que aqui é fácil, né? Porque, ó, vamos resolver isso daqui. Eu tenho menos 2 vezes x tem que ser 0. Então, x tem que ser quanto? 0. 2y igual a 0. Então, y tem que ser quanto? 0 também. Então, aqui, ó, eu já resolvo. O x tem que ser 0 e o y tem que ser 0. Ah, professor, então, eu encontrei dois pontos críticos? Não, você só encontrou um. Né? X e y vão formar um ponto só. Quem é meu ponto crítico, então? Então, ó, nesse caso, o meu ponto crítico é somente o ponto 0, 0. Tá? X igual a 0, y igual a 0. Então, para essa função aqui, ela tem um único ponto crítico, que é o ponto 0, 0. E acabou. Não tem outro ponto que vai satisfazer esse sistema aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo bem até aqui? Tá, né? Tá tranquilo. Então, vamos resolver as outras alternativas aqui. Os outros itens. Ó, tem mais dois aqui, tem o item B e o item C. A gente, inclusive, você pode ir logo anotando no seu caderno, porque essas funções que a gente está fazendo agora, a gente vai usar de novo elas nos próximos exercícios. Então, vamos resolver agora o item B, que é essa função g de x, y, que vai aparecer aí. Aí, de novo, ele quer que eu encontre os pontos críticos. Então, tem essa função aqui, g de x, y, ela é igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Aí aqui você já observa de novo, essa função é um polinômio, né? Então, você já percebe aqui, ó, que a sua função g, ela é de classe C1. Então, não existem pontos onde ela não tenha derivadas parciais, ela tem em todos os pontos. Então, o único jeito de eu obter pontos críticos aqui é quando o gradiente da minha função g for igual a 0, 0. Então, aqui eu vou derivar, primeiro, g em relação a x. Aqui vai ficar 4x. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 2y. Opa, menos 2y. Aqui vai ficar 1 e aqui vai zerar. Então, mais 1. Agora, eu vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2y. Aqui vai ficar menos 2x. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 1. Então, olha só. Essas são as derivadas parciais. E aí, de novo, cada coordenada tem que ser igual a 0. Cada coordenada tem que ser igual a 0. Então, essa equação aí, na verdade, vai me dar um sistema. Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso sistema. Eu vou igualar isso aqui a 0. Então, vai ficar 4x menos 2y mais 1 igual a 0. Aqui eu já aproveito, ó, você vai ver que é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Então, eu vou colocar x embaixo de x, y embaixo de y. Então, quando eu for igualar esse daqui igual a 0, aí eu vou começar com esse aqui, menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0.
Então, aqui, gente, você vai resolver esse sistema. Aí você tem vários métodos para resolver o sistema. Método da substituição, método da soma, método da comparação. Bom, aqui eu já vou resolver pelo método da soma, que consiste em você somar as duas equações. Por que eu escolhi esse método? Porque eu já percebi que eu tenho os simétricos aqui, menos 2y e mais 2y. Aí eles vão se cancelar e vai sobrar só o x para mim. Aí vai ficar fácil para eu resolver. Então, quando eu somo em cima e embaixo, aqui vai ficar 4x mais menos 2x. Então, isso vai ficar 2x. Esse daqui vai cancelar com esse, menos 2y mais 2y, e o mais 1 vai cancelar com menos 1. Então, no final, eu vou ter 2x igual a 0. Então, de novo, aqui, se 2x é igual a 0, é porque x é igual a 0. Só que eu só achei o x, falta achar o y. Como é que eu faço para achar o y? Eu só substituo ele em uma das equações, ou em cima ou embaixo. Eu vou substituir logo aqui embaixo. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar menos 2 vezes x, só que o x é 0, então vai ficar 0. Vai ficar 0. Mais 2 vezes y, menos 1, igual a 0. Bom, aqui já é 0, né? Então, resolvendo aqui o y vai ficar 1 sobre 2. Então, meu y é igual a 1 sobre 2. Então, novamente, quantos pontos críticos eu achei para essa função aqui? Eu achei um ponto crítico, que é quando x igual a 0 e y igual a meio. Então, vou anotar aqui, ponto crítico. O ponto crítico dessa questão ficou o ponto 0 e meio. Então, está aqui, finalmente não foi o ponto 0, 0, né? Que é o meu ponto crítico. Foi o ponto 0 e meio. Vamos resolver agora o item C desse exercício. Item C é a minha função h. Vou resolver ela aqui no primeiro quadro. Depois a gente vai plotar os gráficos das funções, mas só no exercício 4. Então, a função h é 5x à quarta. 5x... Não, aqui já estou derivando, né? Deixa eu anotar direito. X à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Pronto. Mais uma vez, eu tenho uma função de classe C1, então todas as derivadas existem. Então, o único jeito de eu ter um ponto crítico é se o meu gradiente dessa função h for igual a 0, 0. Vou derivar em relação a x primeiro. Aqui vai ficar 5x à quarta, 5x à quarta. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 5 e o outro ali vai zerar. Então, eu vou ter essa função aqui. Para y agora, derivando em relação a y, aqui eu vou zerar, aqui vai ficar 5y à quarta, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 5. Então, isso aqui igual a 0, 0. Com isso, eu vou montar aqui meu sistema. Então, meu sistema vai ficar 5x à quarta menos 5 igual a 0, 5y à quarta menos 5 igual a 0. Bom, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Eu posso ver que todo mundo tem o 5 na frente, então eu vou dividir todo mundo por 5. Então, aqui, vou dividir todo mundo por 5 nas duas equações. Aqui eu ainda não estou resolvendo o sistema, eu só estou mesmo simplificando o sistema. Então, com isso, vai ficar x à quarta menos 1 igual a 0, y à quarta menos 1 igual a 0. Bom, mas daqui eu já consigo resolver meu sistema. Por exemplo, olhando só para essa equação aqui, x à quarta, x elevado a 4 menos 1 tem que ser igual a 0. Então, x tem que ser igual a quanto, gente? Aqui, qual número você coloca no x que menos 1 é igual a 0? Você pode colocar o número 1, 1 à quarta é 1, menos 1 é 0, e qual é o outro? Menos 1, isso mesmo. Então, aqui o x, ele é mais ou menos 1. E o y? Mesma coisa, né? É a mesma equação praticamente, então y é igual também a mais ou menos 1. Pergunta agora para vocês. Nesse caso,
Quantos pontos críticos eu achei para essa minha função? Quanto vocês acham? Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, quanto? 4, isso mesmo, foram 4. Por que 4, professor? Porque, olha só, lembra que para eu resolver esse sistema, o x ele pode ser tanto 1 quanto menos 1. E o y também pode ser tanto 1 quanto menos 1. Então, quando você faz a combinação dessas possibilidades, você vai encontrar 4 pontos críticos. A gente vai fazer isso agora. Então, vamos ver aqui quem são meus pontos críticos. Olha, quem são? Bom, o x pode ser 1 e o y pode ser 1 também. Isso vai resolver o teu sistema? Vai. Só que o x pode ser 1 e o y pode ser menos 1. Isso vai resolver o teu sistema? Vai também. Então, esse aqui é ponto crítico também. Outro, o x pode ser menos 1 e o y pode ser 1. Isso também vai resolver o teu sistema. E, por último, os dois podem ser negativos. E aí, isso aqui também vai resolver o teu sistema. Então, nesse caso, eu encontrei 4 pontos críticos para essa minha função. Com isso, a gente finaliza essa parte. E agora podemos ir finalmente para a parte principal da aula de hoje, que é o teste da segunda derivada. Então, agora você já está preparado para analisar quando um ponto ele é de máximo ou de mínimo local, ou quando não é nenhum dos dois. Mas antes, eu só queria passar aqui com vocês 2 definições, bem breves, só para a gente ir para o teste da segunda derivada. Então, primeira definição, olha só. Um ponto crítico que não é extremo relativo, ele é chamado de ponto de Sela, tá bom? Então, ó, lembra, toda vez que você for querer achar pontos de máximo e mínimo, você vai começar pelos pontos críticos. Mas nem sempre o seu ponto crítico vai ser um ponto de máximo ou mínimo. Nesses casos, você vai chamar esse ponto de Sela. Lá em cálculo 1, você tinha um ponto de inflexão, que a derivada era zero, mas ainda não era nem de máximo nem de mínimo. Aqui você tem um ponto de Sela. Só isso. Segunda definição, e essa que eu vou mostrar agora é importantíssima, tá, gente? Importantíssima mesmo, que é o hessiano. Então, o que é o hessiano? Primeiro, digamos que f é uma função de classe C2. Se é de classe C2, o que significa ser de classe C2? O que implica ser de classe C2? Que as derivadas até segunda ordem existem e são contínuas. Tá? Então, derivadas até segunda ordem existem. Então, você pode derivar até 2 vezes sem problema nenhum, que não vai dar problema. Ok. Então, se você tem uma função de classe C2, as derivadas de segunda ordem existem. Quantas derivadas de segunda ordem eu tenho por uma função de 2 variáveis? Eu tenho só 4, né? 4 derivadas de segunda ordem. Então, o que é o hessiano? O hessiano de uma função é quando você monta uma matriz com essas derivadas de segunda ordem. Estou montando aqui uma matriz. Aqui eu coloco a derivada segunda só em relação a x, aqui em relação a x, depois em relação a y, aqui é outra derivada mista, e aqui a derivada em relação a y e depois em relação a y de novo. Perceba que eu derivo conforme a linha e a coluna, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira linha e primeira coluna, eu vou derivar em relação a x nas 2 vezes. Na primeira linha e segunda coluna, eu vou derivar em relação a x e em relação a y. Só trocar aqui o x por 1 e o y por 2, que aí você vai pegar aí o ritmo, né, de raciocínio. Então, tá. Então, gente, o que é o hessiano? É quando eu faço uma matriz com essas 4 derivadas parciais de segunda ordem e calculo o determinante delas. Então, aqui, ó, pego essa matriz 2 por 2 e calculo o determinante. Então, vai ficar esse vezes esse, né, a diagonal principal, menos esse vezes esse. Só que, nesse caso, como a função é de classe C2, pelo teorema de Schwartz, as derivadas mistas são iguais. Então, por isso que ele colocou aqui menos fxy ao quadrado, né? Uma das derivadas mistas ao quadrado. Então, esse determinante aqui é o que nós vamos chamar de hessiano. Então, perceba que hessiano ele é o determinante dessa matriz. E ponto. Isso é só uma definição. Eu poderia definir ele de qualquer jeito, né? Mas por que eu defini assim? Porque definindo assim, eu tenho uma aplicabilidade para ele. Tenho uma aplicação importantíssima para ele. Então, pronto. Agora que você já sabe o que é um ponto crítico, o que é um ponto de Sela, você já sabe o que é o hessiano. Agora, finalmente, eu vou... Aliás, não. Antes de eu falar do teste da segunda derivada, vamos fazer só um exercício aqui para a gente se acostumar com esse ano. Vamos fazer esse aqui, ó.
Determine o essiano da função f de xy é igual a essa função aí, que é a mesma função que a gente viu ainda agora. Então, vou fazer isso aqui no quadro 2. Ó, se você reparar, essa função é a mesma que a gente estava trabalhando ainda agora. A gente já até calculou para ela as derivadas de primeira ordem. Então, eu tenho f de xy igual x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Para eu calcular o essiano, eu preciso das derivadas de segunda ordem. Então, vou começar pelas derivadas de primeira ordem. Então, primeira derivada em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, eu já derivei ainda agora, o resultado está no outro quadro, mas é 5x à quarta menos 5. E agora eu vou derivar em relação a y. Vai ficar 5y à quarta menos 5. Agora eu quero as derivadas de segunda ordem. Então, venho aqui, ó, vou derivar essa derivada aqui em relação a x de novo. Quando eu faço isso, esse vai zerar. Aqui, ó, o 4 vai descer, vai multiplicar com 100, vai ficar 20. 5 vezes 4 é 20, x ao cubo. Outra derivada de segunda ordem, derivada mista. Eu já derivei em relação a x e agora eu vou derivar em relação a y. Essa função aqui. Só que aqui não aparece y. Então, tudo isso aqui para mim é constante e a derivada vai ser zero. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa primeira derivada. Então, eu vou derivar, eu já derivei em relação a y, vou derivar em relação a x. E aí, de novo, né, aqui não aparece x. Então, isso aqui é constante, vai zerar. O que já é de se esperar, né, porque a minha função é de classe C2, então as derivadas mistas tinham que ser iguais. Por último, vou pegar essa função e derivar duas vezes em relação a y. Então, venho aqui e vou derivar em relação a y. Esse 4 desce, 5 vezes 4 é 20, 20y ao cubo. E aqui vai dar zero. Então, 20y ao cubo. Agora que eu tenho todas as minhas derivadas de segunda ordem, eu consigo calcular o meu essiano. Porque quem é o essiano? É o determinante dessa matriz. Que matriz? Eu coloco as derivadas de segunda ordem, começando com essa, depois com as derivadas mistas na diagonal secundária, e aqui derivada duas vezes em relação a y. Só que eu já tenho esses valores, então vou substituir por esses que eu já achei. Então, meu essiano vai ser o determinante, aqui vai ser 20x ao cubo, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, e aqui é 20y ao cubo. Então, o meu essiano, ele vai ser igual. Aqui eu faço o determinante, vai ficar esse vezes esse, 20 vezes 20 é 400. X ao cubo vezes y ao cubo é x ao cubo vezes y ao cubo. Vai ficar 400 x ao cubo, y ao cubo. Aí, menos esses dois aqui, só que aqui é tudo zero, então vai ficar desse jeito aqui. Então, perceba que eu calculei o essiano da minha função f, e o essiano me deu uma função de duas variáveis. E aí, para cada ponto que você tiver, quando você jogar aqui, ele vai te dar, nesse caso aqui, um valor que geralmente vai ser um valor diferente. Então, para cada ponto, você pode ter um valor de essiano diferente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, pelo menos, né, é o que deu. Alguma dúvida com relação a essiano? Como é que você calcula ele? Bem simples, né? Tá, então, agora sim, nós vamos finalmente para o teste de segunda derivada. Então, o teorema principal de hoje é este daqui, ó. Teorema que me dá o teste da segunda derivada. Então, digamos que f seja uma função de classe C2, e esse ponto aqui, xy0, é um ponto crítico. Então, como eu já disse antes, toda vez que você vai procurar extremos de uma função, você vai começar pelos pontos críticos. Depois que você tiver o ponto crítico, ele vai passar por um teste para você saber se esse ponto crítico ele é um extremo ou não. Ou se ele vai ser um extremo, ou se ele vai ser um ponto de célula. Esse teste consiste em usar o essiano e usar a derivada segunda em relação a x.
Então, o que diz o teste? Olha só. Digamos que eu já achei meu ponto crítico. Agora, eu só quero saber se esse ponto crítico ele é máximo ou mínimo ou nenhum dos dois. Aí, eu vou pegar esse ponto crítico e jogar na função, que é o hessiano. Se eu joguei no hessiano o ponto que eu achei e ele me deu um valor positivo, então é porque esse ponto é um extremo local. Tá? Esse ponto é um extremo local. Então, por exemplo, se o hessiano deu positivo, agora, para eu descobrir se é de máximo ou de mínimo, eu vou jogar na segunda derivada em relação a x. Então, ó, deu positivo, jogo na segunda derivada, e a segunda derivada também deu positiva, então esse ponto é o mínimo local. Joguei no hessiano, deu positivo, joguei na segunda derivada em relação a x, deu negativo, então esse ponto é o máximo local. Então, toda vez que o hessiano for positivo, você já pode afirmar que aquele seu ponto é um extremo local. Agora, para descobrir se é máximo ou mínimo, você vai usar a segunda derivada em relação a x. E se o hessiano for negativo, olha só, se o hessiano for negativo, então esse seu ponto é um ponto de sela. Então, pronto. Se o hessiano é positivo, é um extremo. Se o hessiano é negativo, é um ponto de sela. E se o hessiano for igual a zero? Aí você não pode afirmar nada. Então, essa que é a observação aqui. Ó. Se o hessiano for igual a zero, nada se pode afirmar. Como assim, professor? Nada se pode afirmar mesmo. Uma pergunta? A minha pergunta é o seguinte. Qual é o seu nome e seu curso? Meu nome é Ivan Christian, meu curso é Física. Tá, Ivan de Física. Vai, Ivan, diga aí. A pergunta é o seguinte. Se a minha derivada de segunda ordem de x em relação a x, da f em relação a x, não estiver definida no ponto crítico que eu peguei anteriormente nas derivadas de primeira ordem, o que eu posso afirmar? Ivan, a sua pergunta é excelente. Nesse caso, pelo menos por esse teste da segunda derivada, você não vai poder afirmar nada também. Porque se você reparar, para eu usar esse teorema, por isso que eu já tenho que assumir que a minha função é de classe C2, para já me garantir que quando eu for calcular as derivadas de segunda ordem, elas vão existir. E aí eu consigo calcular. Até porque se elas não existissem, eu não ia conseguir nem calcular o hessiano. Então, por exemplo, para esse teste, eu preciso que as derivadas de segunda ordem, elas existam, todas, para eu poder conseguir calcular esse ano. Mas pode ser que elas não existam. E aí, o que eu vou fazer? Aí, nesse caso, eu só não vou poder usar esse teorema. Eu vou ter que correr atrás de um outro teste, um outro teorema, um outro resultado que possa me dizer se aquele ponto ele é um de máximo ou de mínimo. Ok, obrigado. Okay? Excelente pergunta, palmas para o Ivan. Excelente mesmo. Muito bem. Tá, então, vocês já entenderam, né? Então, se é positivo, é extremo, aí depois você só descobre. Aliás, gente, você pode até fazer uma comparação. Ó. Veja bem, se o hessiano for positivo, você já sabe que é um extremo. Aí você vai olhar agora para a segunda derivada em relação a x, certo? Se a derivada em relação a x, a segunda derivada em relação a x, ela for positiva, lembra lá do cálculo 1. Você tinha um teste da segunda derivada, não tinha? Lá no cálculo 1, se a segunda derivada era positiva, é porque a concavidade era para cima. Nesse caso, o ponto era de máximo ou de mínimo? De mínimo. Então, se a concavidade era para cima, o ponto era de mínimo. E se a segunda derivada era negativa, porque a concavidade era para baixo, e aí o seu ponto era um ponto de máximo. Então, aqui você pode lembrar disso. Então, se o hessiano é positivo, já sabe que é um extremo. Aí você vai para a segunda derivada. Se a segunda derivada também for positiva, então o ponto é de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, o ponto é de máximo. E se o hessiano for negativo, é um ponto de sela. E pronto. Então, esse que vai dizer o teste. Agora, vamos aplicar esse teste, agora que nós já sabemos aí, né, os seus resultados. Então, ó, vamos começar por essa questão. Na verdade, as funções que eu vou mostrar aqui são as mesmas, tá, gente? Aqui do slide, são as mesmas que a gente já resolveu. Só que agora, a gente já achou o ponto crítico delas. Agora, a gente vai achar se esses pontos críticos eles são extremos ou se são pontos de sela. Esse que é o objetivo a partir de agora. Bom, então, vou começar por aqui, né? Aí vocês vão perceber que eu não vou me delongar muito na hora de calcular o ponto crítico, porque isso a gente já fez. O principal agora é justamente achar os pontos de máximo e mínimo. F de x, y
é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui, gente, eu vou colocar um passo a passo para vocês. Claro que não é obrigatório, né? Mas pelo menos é algo didático. Então, você tem uma função, você tem uma questão onde você quer achar os pontos de máximo e mínimo. A primeira coisa que você vai procurar são os pontos críticos. Então, vem aqui, ó, vou colocar primeiro passo. Primeiro passo é o ponto crítico. Aí, o que é ponto crítico? É quando as derivadas não existem, ou são iguais a zero, ou uma mistura das duas coisas, né? Nesse caso, a minha função é de classe C1, C2, C3, então as derivadas existem. Então, a única possibilidade para ela é quando o gradiente da minha função é igual a 0, 0. O gradiente é derivando em relação a x, menos 2x, derivando em relação a y, 2y, igual a 0, 0. E aí você já sabe, né, que a gente já fez ainda agora, que para essa função, o único ponto crítico dela é o 0, 0. Porque quando eu resolvo esse meu sistema, fica x igual a 0, y igual a 0. E aí, nesse caso, então, o único ponto que você acha aqui para ser ponto crítico é o 0, 0. Pronto, então a primeira parte já está feita. Da feita que você achou o ponto crítico, o segundo passo agora é achar o hessiano. É calcular o hessiano. Para eu calcular o hessiano, eu vou precisar da segunda derivada, da derivada de segunda ordem. Então, eu vou calcular agora o f de x, seja a derivada segunda em relação a x, de novo, né? Ó, a derivada em relação a x é menos 2x. Derivando novamente em relação a x, vai ficar menos 2. Então, aqui é menos 2. Agora, eu vou pegar essa mesma função e derivar em relação a y, essa daqui. Derivando em relação a y, vai ficar 0. Bom, as derivadas mistas são iguais, né? Então, essa outra também vai ser 0, que é quando eu derivo. Agora, eu vou pegar essa função aqui e derivar em relação a y. Derivando em relação a y, vai ficar 2. Pronto, com isso aqui, eu consigo calcular o meu hessiano. Então, o hessiano, ele vai ser o determinante dessa matriz 2 por 2, onde aqui vai ser menos 2, depois aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 2. Quando eu calculo esse determinante, vai ficar menos 2 vezes 2, que é menos 4, 0 vezes 0 é 0. Então, nesse caso, o meu hessiano, ele me deu uma constante. Então, para todo ponto, o hessiano vai ser sempre menos 4, que é negativo. Agora, terceiro e último passo. Agora que eu já achei meu ponto crítico, já calculei meu hessiano, terceiro e último passo agora é usar o teste da segunda derivada. Teste da segunda derivada. Então, como é que eu faço o teste? Eu vou pegar meus pontos críticos e jogar aqui da função, que é o hessiano. O meu único ponto crítico é o 0, 0. Então, o meu hessiano aqui, ó, no ponto 0, 0, ele é igual, só que o hessiano é uma função constante, então não interessava qual ponto eu ia colocar aqui, sempre vai dar menos 4. E menos 4 é negativo. Então, pelo teste da segunda derivada, já que o meu hessiano deu negativo, o que eu posso afirmar sobre esse ponto aqui? Ele é um ponto de quê? Ponto de Cella. Então, ó, logo, isso daqui é um ponto de Cella. E acabou a questão. O que significa que essa função aqui ela não tem máximo nem mínimo. Né? O único ponto que eu achei foi um ponto de Cella. E acabou a questão. Vou escrever para cá. Então, ponto de Cella e finalizamos essa questão. Vamos olhar o gráfico dela só para ver o que significa, né? Como é a cara desse ponto de Cella. Então, se a gente for aqui para o GeoGebra, vou colocar aqui a minha função é y ao quadrado menos x ao quadrado. Quando eu faço isso, ó, você tem essa função aqui. Deixa eu colocar aqui nosso ponto de Cella, é o ponto 0, 0 e f de 0, 0.
Ó, então, esse meu ponto A, que está aparecendo para vocês bem aqui, ó, esse aqui é meu ponto de cela. Aí você vai dizer, professor, mas isso aqui não é ponto de cela, isso aqui não é um ponto de mínimo local, ó, dá para ver aqui claramente. Mas se tu olha de outro ângulo, ó, agora já virou de máximo, né? Mas não é nem máximo nem mínimo. Então, para qualquer, mesmo que você, para qualquer bola aberta aqui de centro em A e raio R, sempre você vai ter valores maiores e menores que o valor nesse ponto aqui. Por isso que a gente chama ele de ponto de cela. E outra, o formato dele aqui, ó, que ele gera, me lembra uma cela de cavalo. Por isso que o nome é ponto de cela. Você não vai ter máximo nem mínimo. Para onde você olhar, depende da direção que você olhar, você pode estar crescendo, em outra direção você pode estar decrescendo. Inclusive, essa função vocês conhecem muito bem, né? Acho que, se não me engano, chegou a cair numa das provas de vocês. Então, mesmo que você não soubesse nada que a gente aprendeu hoje aqui, você poderia plotar o gráfico, desenhar o gráfico, e depois você diria, realmente, isso aqui não é nem de máximo e nem de mínimo. Vamos ver a outra questão agora. Função g, essa daí, 2x² mais y². Vou fazer para cá. Vou fazer aqui no primeiro quadro. G de xy igual a 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Pronto, então vou seguir aqui no meu passo a passo. Primeiro passo é o ponto crítico. Nesse caso, a única possibilidade de ponto crítico é quando o meu gradiente da minha função g é igual a 0, 0. Essa função g é a mesma que a gente trabalhou anteriormente, então já vou colocar aqui o resultado das derivadas parciais. Então, em relação a x, a derivada é 4x menos 2y mais 1. Derivada em relação a y é 2y menos 2x menos 1, igual a 0, 0. Aí nós já resolvemos esse sistema na aula de hoje e nós descobrimos que para resolver esse sistema só tem um ponto crítico, que é x igual a 0 e y igual a quanto? Vocês lembram? Igual a meio. Então, x igual a 0, y igual a meio. Então, o único ponto que eu vou ter aqui é o ponto 0 e meio. Já achei o ponto crítico, vou agora para o hessiano. Então, para isso, eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Vou pegar a derivada em relação a x e derivar novamente em relação a x. Isso aqui tudo vai zerar e aqui vai ficar 4. Então, aqui é 4. Agora, eu vou calcular a derivada mista. Vou pegar essa daqui e derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2. As derivadas mistas são iguais, então a outra também vai ser menos 2. E, por último, vou derivar em relação a y duas vezes. Então, vou usar essa função, derivar em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2. Com esses resultados, eu consigo calcular o hessiano. O hessiano vai ser o determinante dessa matriz. Aqui vai ser 4, as mistas é menos 2, menos 2, menos 2, e aqui é 2. Bom, na hora que eu for calcular isso, né, o meu hessiano vai ficar 4 vezes 2 é 8, aí menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo, só que tem esse menos aqui. Então, vai ficar 8 menos 4, é 4. Calculei o hessiano, o terceiro passo agora é aplicar o teste da segunda derivada, nesses pontos, no único ponto que eu achei. Então, aqui eu coloco teste da segunda derivada. Já que eu só achei um único ponto, então é esse ponto que eu vou jogar nesse ano, né? Então, qual é o único ponto que eu achei? O ponto 0 e meio. Só que o meu hessiano deu uma função constante de novo, constante igual a 4.
Então, nesse ponto também vai ser igual a 4. Bom, 4 é um valor positivo. Isso já me diz o quê? Que esse ponto é o quê? Ele é um extremo local. Agora, resta eu descobrir se ele é um ponto de máximo local ou de mínimo local. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar agora para a segunda derivada em relação a x. E na segunda derivada em relação a x, eu vou aplicar esse ponto, 0,5. Só que vamos voltar aqui para o outro quadro, ó, porque a segunda derivada em relação a x é uma função constante. Ela está bem aqui o resultado dela. Ó. A derivada de g em relação a x duas vezes é igual a 4. Então, não importa o ponto que eu colocar aqui, sempre vai dar 4. Então, eu venho aqui e coloco igual a 4. 4 é positivo. Significa que esse ponto é o quê? É um ponto de mínimo local, pelo teste da segunda derivada. Então, deixa eu colocar aqui, 0,5 ponto de mínimo local. Olha, a questão ela não pediu para a gente, ela só pediu para a gente calcular mesmo os pontos de mínimo e máximo local. Mas numa prova, uma outra coisa que seria muito interessante você calcular é o valor de mínimo local, né? Ou seja, a imagem da tua função para esse ponto de mínimo local. Então, é isso que eu vou acrescentar agora aqui, ó. Então, última parte. Valor, colocar assim, valor extremo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse ponto, mas na primeira derivada, não. Na segunda derivada, não. Vou aplicar na própria função. Então, venho aqui, ó, na própria função g, eu vou usar esse ponto 0,5. Então, na própria função g, onde tem x eu vou zerar e onde tem y eu vou colocar meio. Então, a minha função g está aqui no primeiro quadro. Ó, ela é um pouco grande, mas como x é 0, isso vai zerar, esse do meio vai zerar e esse aqui vai zerar. Então, só vai sobrar y ao quadrado menos y. Y é meio. Então, vai ficar meio ao quadrado menos meio. Aqui vai ficar 1/4 menos meio. No final, você vai ver que vai dar menos 1/4. Então, esse daqui é o valor extremo, né? É o valor, vou colocar assim, valor de mínimo local. Agora, a gente vai olhar no gráfico como é que ficou esses pontos aí que a gente achou. Então, vou colocar aqui no GeoGebra novamente. Agora, vou colocar a função g. A função é 2x ao quadrado. Não é isso? Deixa eu só olhar aqui. 2x quadrado mais y ao quadrado. Mais y ao quadrado. Menos 2xy mais x menos y. Pronto. Aí aqui eu vou colocar nosso ponto, que é 0,5 e f de 0,5. Pronto, então olha só. Nós temos aqui, então, essa função. E aí você percebe, ó, que o nosso ponto está bem aqui, o ponto A. Então, nesse caso, né, desse parabolóide aí, só que agora em formato de uma elipse aqui, nesse caso aqui, ó, você tem um ponto de mínimo não só local, mas também global. Então, claro que o teste ele vai já lhe dizer que é local. Agora, se é global, você vai ter que analisar de uma outra forma. Então, pelo gráfico, eu já achei ó, que esse ponto ele é um ponto de mínimo global. Então, é isso aqui que está acontecendo. Para encerrar, vamos resolver aqui a última questão, que é para essa minha função h. Bom, essa função h eu já calculei ainda agora também os pontos críticos dela, então vou acelerar aqui algumas coisas. Tá? Mais y à quinta, menos 5x, menos 5y. Pronto. Bom, para achar o ponto crítico, mais uma vez, aqui, o meu gradiente tem que ser igual a 0, 0. O gradiente para essa função é 5x à quarta menos 5,
e aqui 5y² menos 5. Isso aqui tem que zerar. Nós já resolvemos esse sistema. Quando nós resolvemos esse sistema, a gente achou que x tem que ser igual a mais ou menos 1 e y também pode ser mais ou menos 1. Então, nesse caso, a gente encontrou 4 pontos críticos, que foi 1 e 1, depois menos 1 e 1, depois 1 e menos 1, e por último, menos 1 e menos 1. Então, nós já fizemos isso. Agora, o esse ano dessa função, que a gente também já calculou, mas só para lembrar, aqui a gente calculou as derivadas de segunda ordem. Então, em relação a x, ficou 20x². Depois, as derivadas mistas deram igual a 0. E, em relação a y aqui pela segunda vez, ficou 20y². Bom, com isso, nós já calculamos o esse ano dessa função. E o esse ano para essa função ficou 400x², y², né? Eu só multipliquei esse por esse e a outra diagonal era 0. Então, esse aqui é o nosso esse ano. Perceba que agora sim, o esse ano ele depende do ponto onde eu estou. Então, depende do ponto, aqui o esse ano pode dar valores diferentes. E eu tenho, dessa vez, 4 pontos críticos. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que jogar cada ponto crítico no esse ano para fazer o teste aí da segunda derivada. Então, vou fazer aqui no segundo quadro mesmo, aproveitar que está. Então, ó, olha só, quando eu aplico no esse ano o meu ponto 1 e menos 1, e quando eu aplico o ponto menos 1 e 1, o que vai dar, gente? Olha só, o esse ano, ele é isso daqui. Ele é 400x², y². Ora, se o x é 1, 1² é 1. Só que se o y é menos 1, aqui vai ficar menos 1. Então, se o x é 1 e y é menos 1, aqui vai dar menos 400. O contrário também é verdade. Se o x é menos 1 e o y é 1, aqui também vai dar menos 400. Só fazer o jogo de sinal. Então, nos dois casos aqui, ó, nesses dois pontos, vai dar menos 400. O que significa, então, ó, que esses dois pontos são pontos de quê? Já que o esse ano é negativo, esses dois pontos são pontos de célula. Então, eu já sei que dos dois pontos, dois dos 4 pontos são pontos de célula. Agora eu vou analisar os outros pontos. O outro ponto que eu tenho é o ponto 1, 1. Quando eu jogo 1, 1, vai ficar 400. 400 é positivo. Resta agora eu pegar esse mesmo ponto e jogar na segunda derivada em relação a x. Só que a segunda derivada em relação a x está bem aqui, ó. É 20x². Está bem aqui. Então, quando eu coloco x igual a 1, aqui vai ficar 20 vezes 1², que vai ficar 20. O y nem aparece aqui, então só o x mesmo, então vai ficar 20. E o 20 é positivo. Então, esse ponto aqui é de quê? É um mínimo local, né? Porque aqui deu positivo. Então, aqui, ó, eu já sei que esse daqui é um mínimo local. Bom, por último, né, só resta um ponto aqui, que é o ponto menos 1, menos 1. Quando eu jogo menos 1, o menos com menos vai dar mais. Então, esse ano vai dar 400 de novo, positivo. Só que quando eu jogo na segunda derivada em relação a x, esse ponto menos 1 e menos 1 vai dar menos 20, porque lá é 20x². Se o x é menos 1, aqui vai ficar menos 20. E o menos 20 aqui, ó, é negativo. O que significa que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Pronto, apesar da questão não pedir, eu vou então ver quem são os valores extremos, né? Tanto para o mínimo local quanto para o máximo local. Então, o que eu faço? Eu vou jogar esses pontos aqui, 1 em 1 e menos 1 em menos 1, na minha função h.
Quando eu jogo 1 em 1 na minha função, ó, a minha função h é isso daqui. X à quinta mais y à quinta menos 5x. Quando x e y é 1, aqui vai ficar 1 mais 1 menos 5 menos 5. Então aqui vai ficar 1 mais 1 menos 5 menos 5. Isso aqui vai dar menos 8. Por último, quando eu jogo menos 1 e menos 1, todo mundo vai mudar de sinal lá. Então vai ficar menos 1 mais 5 mais 5. O que vai dar 8 positivo. Então, esse daqui é o valor mínimo local. E esse daqui é o valor máximo, ou valor de máximo local. Para encerrar, a gente só vai olhar agora o gráfico delas. Desses meus pontos aí para essa função. Então, venho aqui no GeoGebra. Vou jogar agora a minha função h, que é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Aí aqui eu vou jogar, não tem mais só um ponto, né? Tem vários pontos. Então, vou jogar aqui o ponto 1, 1. 1 em 1, pronto. Aí eu também tenho o ponto menos 1, menos 1. F de menos 1, menos 1. Eu tenho o ponto 1, menos 1, F de 1 e menos 1. E por último, tenho o ponto menos 1, 1 e F de menos 1 e 1. Pronto, agora bora analisar aqui. Bom, primeiro, ó, perceba que esse ponto D e esse ponto C, que aparece bem aqui, ó, é o ponto 1 em menos 1 e menos 1 em 1, ou seja, são os pontos de sela. Então, se você reparar, ó, de um lado parece que ele é um ponto de mínimo, mas olhando por outro ângulo, parece que ele é ponto de máximo. Então, na verdade, é um ponto de sela. O mesmo vale aqui para o ponto C. Agora, o ponto A e B, eles ainda não aparecem porque eu tenho que diminuir aqui, ó, o zoom. Pronto. Então, o meu ponto A, que é o ponto 1 em 1, tá aqui, ó, ele é um ponto de mínimo. Agora, ele não é mínimo global, ele só é local. Você percebe que tem outros pontos menores que ele. E já o meu ponto B aqui, ó, que é o menos 1, ele é um ponto de máximo local, mas também não é global, porque você percebe que tem outros pontos também aqui, ó, maiores que ele. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, com isso, a gente encerra. Na aula de hoje, você percebeu que a gente procurou máximos e mínimos de funções gerais. Mas na próxima aula, a gente vai ver problemas de minimização, problemas de máximos e mínimos. Então, eu vou te dar um contexto e a gente vai tentar achar ali um ponto que vai otimizar alguma função. Bom, então é isso. Sexta-feira, aula de monitoria, não faltem. E a gente se vê novamente semana que vem. Obrigado pela presença.